Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Como eu já tinha poucos monólogos, especialmente os monólogos mensais daquilo que eu fui jogando no mês que passou, tive a ideia de fazer aqui mais um monólogo e ver até que ponto é que vocês me conseguem aturar ou não. Mas este monólogo serve para explicar um pouco até daquilo que é a razão de ser deste canal. Este canal acaba por ser uma coisa que está aberta à participação de outras pessoas, um projeto, chamemos-lhe um projeto. No entanto, acaba por ser uma coisa muito pessoal, em que serve para treino e serve também como aqui um desafio pessoal, para mim, não é? De treino e de desenvolvimento de competências e conhecimentos. Porque para explicar um jogo é preciso compreendê-lo e isso é um desafio sempre para quem tem que fazer essa parte, não é? E eu, ao ter que me debruçar sobre um jogo e tentar criar um sistema e um modo para o explicar, acaba por ser um treino. E acaba por ser um treino pessoal que me é útil pessoalmente porque eu uso muitas dinâmicas de jogos no meu trabalho e tenho de compreender os sistemas que estão envolvidos. E conseguir condensar esse modo de abrangência ao jogo é algo que me é muito útil e me ajuda depois até nos designs de adaptação e de criação de novos jogos para objetivos sérios. Portanto, acaba por ser um treino aqui. No entanto, depois também os outros vídeos que eu tenho são também treinos para outras coisas, quer seja conversas com outras pessoas para gerar debate e aprofundar alguns temas, quer seja até os outros vídeos que eu vou criando sobre mecânicas específicas, sobre modos de utilização, sobre abordagens, sobre a própria literatura. Todas essas coisas têm aqui uma função específica. E estes novos vídeos que eu pretendo fazer acaba por ser um resumo daquilo que eu tenho feito relacionado com jogos no mês que passou. E que serve também para partilhar algumas coisas e poder, através da interação que os vídeos permitem, aqui no YouTube, poder ter algumas conversas e algumas partilhas com algumas pessoas, porque muitas das coisas que eu vou fazendo, até algumas coisas novas, e também algumas das publicações que vou fazendo, têm gerado interesse em algumas pessoas que me contactam depois diretamente no chat ou até por mensagens privadas e outras formas. E isso é também uma coisa que me é bastante útil, porque isto dos jogos é interessante porque um artefato, chamemos-lhe artefato porque nós estamos a tratar até de jogos físicos aqui, são artefatos interativos e como artefatos interativos interessa muito perceber aquilo que são as reações dos utilizadores, dos jogadores, as críticas, as abordagens e as múltiplas coisas que podem ser feitas com eles. Portanto, interessa muito esta interação também. E vamos aqui a uma lista do que eu fiz para não me esquecer e então o resumo do mês. O que é que este mês teve aqui no canal? Então teve aqui duas conversas, uma com o designer, com o Orlando Sá, que eu acho que foi muito interessante, não é? Como todas as conversas com os designers, que são vídeos que tendem a ser longos, mas eu diria que para os interessados vale a pena ver, eu diria, para quem tiver paciência, até porque eu falo pouco e é uma oportunidade de ver então outras pessoas a falar, provavelmente muito mais interessantes que eu. E depois também tivemos aqui uma conversa com o Jorge Rezende, aqui já num contexto da utilização séria dos jogos, muito relacionado com a psicologia, com aquilo que ele tem feito nos últimos anos com jogos, que é extremamente interessante. Falou muito do xadrez, como é óbvio, mas depois também dos jogos de tabuleiro modernos. Eu acho que é uma conversa também muito interessante e todos os que queiram acompanhar o seu trabalho terão muito a ganhar, porque é realmente um trabalho exemplar e que merece ser seguido. Depois, o que é que eu fui tendo também? Então tive também aqui tops. Eu tenho tentado fazer estes tops também como, embora não sejam propriamente tops convencionais, acabam por ser recomendações, que depois eu vou fazendo várias edições, atualizações e edições aos recomendações. Tento fazer por 5 de cada vez para não ser muito longo. E é útil porquê? Porque ao fazer estes tops, acaba por ter que me também treinar, a análise comparativa entre jogos e a separação em tipologias. Isso também é interessante e é algo que eu tenho feito. Tem sido um prazer fazer, como é um prazer fazer todos os conteúdos aqui para o canal. Acaba por ser trabalho, mas é um trabalho que dá prazer. E depois acabam por ser vídeos que também têm bastantes interações e as pessoas têm demonstrado interesse e até vão pedindo alguns tops. Portanto, eu irei continuar a fazer. Este mês o top foi sobre jogos para jogar a dois, Eurogames, e o top também dos jogos da minha ludoteca segundo o ranking do BGG, que também é uma coisa interessante para depois compararmos entre aquilo que são as preferências pessoais e que são as preferências da comunidade no global, que é transposto para o Board Game Geek. Os rankings e os tops têm sempre influência e é interessante para vermos porque demonstram aquilo que é a tendência da comunidade. E isso eu acho que é importante, especialmente para quem vive mesmo os jogos como hobby. O fator comunidade é muito importante.
Depois tive também alguns tutoriais, que faço questão sempre de ter tutoriais, normalmente de jogos que eu gosto bastante, ou que quero destacar por algum motivo. Neste caso foi o Suburbia e o Grand Austria Hotel, jogos que eu andei a jogar bastante, especialmente o Grand Austria Hotel ultimamente e o Suburbia já há mais algum tempo, mas eu acho que é um jogo muito importante por ser um excelente city builder dentro da sua categoria de jogo de médio. Depois, claramente os livros vou continuar a trazer aqui, apesar de não serem conteúdos muito vistos. Eu acho que também é muito importante, porque também lá está mais um treino pessoal de ter que resumir num vídeo curto o livro, mas depois também poder divulgar alguns livros que podem ser úteis para outras pessoas que queiram fazer estas abordagens aos jogos nas suas várias dimensões. Não são só livros sobre jogos sérios ou serious games, são livros sobre jogos no geral. E desta semana, neste mês que passou, aliás, o livro que foi o Play Matters, do Miguel Sicard, que é um filósofo de jogos da atualidade, merece ser lido, e depois também o For the Win, que é realmente, provavelmente, o primeiro livro de introdução à gamificação, gamification. Portanto, parece-me que são duas boas recomendações, e adicionei também aquele que é o grande livro de filosofia de jogos, que é A Cigarra Filosófica, do Bernard Sweets, um livro de filosofia dos anos 70, continua muito atual, muito interessante, e eu acho que todas as pessoas que gostam de jogos o deveriam ler, porque vão se fascinar, especialmente se depois tiverem uma tendência para a filosofia. Aqui a filosofia mais, enquanto filosofia a sério, apesar de ser sobre jogos. Depois, o que é que eu fui fazer? Fui fazer também, continuei com os vídeos sobre as mecânicas de alguns jogos e os mecanismos e como é que nós os podemos transpor para outros contextos. São vídeos que também não são muito vistos, mas que são extremamente úteis, especialmente para algumas pessoas que procuram mais isto, e também para mim, como forma de análise das mecânicas mais a fundo dos vários jogos e o modo como podem ser transpostos para serious games. E basicamente foi isso que foi havendo aqui no canal. Outras coisas, este mês de setembro foi um mês, aqui já falando aqui da comunidade em Leiria, em que tentámos recuperar os jogos, os encontros de jogos, mas depois com estas novas regras, fruto do crescimento da pandemia, tivemos que suspender. Esperemos continuar a voltar assim que isto abrandar e tivermos mais condições, voltar aos encontros públicos. Depois também foi um mês de muito trabalho para mim, a nível de papers, de artigos, porque estive a rever vários artigos, a submeter vários artigos. Foi um mês em que estive também a apresentar um artigo na Game On, que é uma conferência internacional da Eurosis, sobre simulação e inteligência artificial em jogos. Eu fui lá fazer uma abordagem entre o que são mecânicas de aprendizagem e os mecanismos de jogos de tabuleiro modernos. E depois também estive lá a desenvolver um workshop sobre isso mesmo, mais profundo. Portanto, deu bastante trabalho. Depois também estive a participar no tour Technopolitics in Urban Regeneration, uma iniciativa do doutoramento em espaços arquitetónicos contemporâneos do ISCTE, e eu estive a fazer alguns ensaios de protótipos de jogos para simular processos de planeamento colaborativo. Ou seja, estive a criar o protótipo já como um aprofundamento de outros artigos que tinha feito, e estive a fazer este teste, também é uma coisa trabalhosa. E basicamente estive também a trabalhar em alguns protótipos para outros projetos académicos que estão em curso, e basicamente foram estas coisas todas. E neste momento está a ser difícil conseguir fazer conteúdos, todo o tipo de conteúdos, o que provavelmente me vai fazer com que tenha que abrandar um pouco aqui os conteúdos partilhados no canal. Não é possível, isto é feito como voluntariado, é feito como uma à parte de todas as outras atividades, portanto o tempo não estica, não dá para tudo, mas eu tentarei e continuarei a fazer o máximo possível que puder aqui no canal. Então vá, já falei demasiado tempo, vou tentar fazer isto mensalmente também para dar aqui o ponto de situação, porque isto pode abrir portas por outras atividades e outras coisas, para mim e para outras pessoas. A disponibilidade é sempre possível para tentar fazer coisas em conjunto, com quem tiver interesse nestas abordagens que eu tenho feito, portanto há sempre essa possibilidade, e cá continuarei à espera dos vossos comentários, sugestões e neste processo que é uma tentativa de melhoria daquilo que se vai fazendo online aqui, naquilo que me toca, tentar melhorar aquilo que vou fazendo e o que vou tentando oferecer aqui à comunidade, porque a comunidade também nos oferece muito e estas coisas são todas fruto daquilo que é uma colaboração às vezes indireta. Não tão direta, mas mais indireta, porque isto, nós não estamos isolados nisto, e estes jogos e esta abordagem aos jogos é tão mais interessante quanto mais ela seja fruto de uma coisa que é uma comunidade, e por isso mesmo é que é um hobby. Então vá, já chega, vou parar e até o mês que vem.